Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente começar hoje a estação da primavera, né? Apesar do dia estar chuvoso, nós estamos inaugurando o signo de Libra com a lua nova, que vai acontecer no dia 6 de outubro de 2021, às 8h07 da manhã, horário de Brasília. É lógico que a primavera mesmo começou lá no momento em que o Sol entrou no signo de Libra, ali pelo dia 22, 23 de setembro, mas é agora realmente que se inaugura, digamos assim, a estação da primavera, com essa lua nova no signo de Libra, né? E essa lunação, apesar, né, da gente saber que a lua nova sempre é um gatilho para a gente começar coisas novas, começar projetos e tudo, nós vamos ver que essa está cheia de pegadinhas para a gente prestar atenção e perceber que não vai adiantar ter muita pressa agora nesse primeiro momento, né? Porque justamente nós vamos perceber que o momento de pegar no tranco vai ser a segunda semana. Então não vai ser na primeira marcha, vai ser na segunda marcha que esse ciclo tende a se desenvolver. A gente sabe que as últimas semanas foram um pouco paradas, né? Em termos, enfim, de movimento real, né? Se bem que tivemos aí no fim de semana anterior a essa lunação, um grande movimento nas ruas, dessa vez em prol, enfim, da democracia e da justiça, né? Na verdade, coroando esse último mês, esse último ciclo de Virgem, que prometia desde o início terminar bem. E eu acho que esse movimento todo que aconteceu agora dia 2 de outubro, de certa maneira coroou o mês com uma boa perspectiva de futuro. Vamos então olhar para as tais das pegadinhas, né? Então, primeiramente, o Sol, a Lua e Marte estarão unidos nessa lunação, mas unidos no grau exato. E isso, obviamente, tira um pouco, né, o sabor da Libra e imprime um pouco um sabor mais marciano, mais até ariano, se vocês quiserem, o que faz com que as coisas já comecem um pouco, digamos assim, impulsivas, afoitas, tensas, eventualmente um pouco de agressividade no ar, e isso não é, enfim, melhor indicação para a gente iniciar um ciclo, né? Mas, na verdade, não vai adiantar ter tanta pressa, porque nós vamos ver agora em seguida que tem uma série de elementos e sinais de que as coisas devem demorar um pouco para começar a andar nesse ciclo, né? Então, a gente vai querer que ande um pouco na porrada, um pouco na brutalidade, e não vai adiantar. Nós vamos ter que esperar, provavelmente, alguns dias para a coisa pegar, talvez, numa segunda marcha, tá? Quer dizer, não pega de primeira, talvez pegue na segunda, ok? O signo de Libra, a gente sabe, ele é mestre em criar harmonia, procurar encontrar equilíbrio e solução entre partes, né? Obter acordos, obter soluções para, enfim, querelas que andem aí pelo caminho. Já que ele é o dono da balança e da faculdade da ponderação, né? Que é talvez um dos grandes atributos do signo de Libra, essa capacidade de justamente ponderar as coisas entre dois lados, duas partes, duas tendências e etc. Isso seria excelente, não fosse o fato de que o Marte é o próprio regente do ascendente, né? Que está no signo de Escorpião. Então, o Marte é o dono do mapa, ele é o dono do pedaço, ele é o regente do mapa, e, portanto, esse tom um pouco enviesado, um pouco exagerado, vai, de certa maneira, inaugurar essa primeira semana. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nossa ansiedade, porque esse atropelamento pode prejudicar muita coisa. Ainda estamos num momento de terminar de maturar algumas coisas para engatar essa segunda a partir da semana seguinte. Então, infelizmente, teremos que treinar um pouco a nossa impaciência, a nossa intolerância, né? E deixar as coisas amadurecerem um pouco mais. Portanto, toda a harmonia que a Libra deseja não vai poder ser impressa num primeiro momento. Agir simplesmente por agir, gente, não vai adiantar nada neste momento. Nós vamos ver por quê.
tá? Outra característica importante é o fato de todos eles estarem na casa 11, que é uma casa do futuro. E isso já é uma grande dica, quer dizer, não é agora que as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer durante o ciclo, mas provavelmente mais a médio e longo prazo. Porque se a gente, inclusive, pegar um ciclo de lunação, que é um círculo, que tem 4 quadrantes, portanto, podemos também projetar esses quadrantes para as 4 semanas. E se a Lua, o Sol e o Marte estão lá no último quadrante, significa que sim, nós teremos até boas colheitas, ou seja, vamos conseguir chegar onde queremos, mesmo porque o Sol e o Marte são os regentes do meio do céu, o Sol, e do ascendente, o Marte. Quando esses dois regentes do mapa estão juntos, na teoria a gente vai conseguir concluir o ciclo com resultados favoráveis. Porém, teremos que ter dessa paciência durante todo o percurso. E se a gente examinar bem esses 4 quadrantes, a gente vê que as coisas começam a acontecer a partir do segundo, mas é só mesmo a partir da lua cheia, ali pelo dia 20, que a gente começa mesmo a engatilhar um ritmo, a imprimir um ritmo um pouco mais ligeiro das coisas. E vai ser realmente na última semana que a gente vai conseguir chegar realmente aonde quer, com definições, com os pingos realmente colocados sobre os is e com os resultados que a gente deseja. Mas é importante não ter muita expectativa, porque a tendência é que ao longo do ciclo muita coisa aconteça, se mexa, mude e se altere. Então vamos ter que ir levando a coisa um pouco passo a passo. Essa casa 11 é também uma casa de grupos, né? O que chama atenção, logicamente, para um processo que não adianta ser pessoal, mas que precisa ser também do grupo, né? Um processo mais social, mais coletivo. É uma casa também onde o poder legislativo, principalmente nas repúblicas, né? E nós não estamos falando só do Brasil, estamos falando de vários países do mundo, o poder legislativo vai ter uma atuação muito importante, eu diria até que fundamental, mas também devemos prestar atenção nesse Marte, que em Libra, ele fica um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco enviesado, uma agressividade que ela é, digamos, forte, ela é impulsiva, impetuosa, mas nem sempre da maneira mais correta. Então, isso é uma coisa importante da gente prestar atenção. De novo, volto a registrar. Agir por agir não vai adiantar muita coisa, ok? E por aqui, né, gente, é impressionante, né, o quanto a inércia do nosso legislativo tem sido gritante, né? E isso faz jus a um Marte em Libra, né? Essa inércia faz jus perfeitamente a um Marte em Libra. Essas tendências, elas são mais agudas para a turma do segundo decanato, dos signos de Libra e Áries, Câncer e Capricórnio. Então, essas quatro turmas, é importante que treinem suas paciências e não tenham grande expectativa de logo no começo do ciclo já as coisas começarem a acontecer. Além disso, né, o ascendente Escorpião ele tem um outro regente também, que é Plutão, aquele planeta que representa, né, o poder, representa o Todo-Poderoso, e ele está estacionário, né? O que significa que o planeta ele parou, né? Quando um planeta está andando para trás e vai começar a andar para frente, ou vice-versa, ele para. E justamente hoje, no dia da lunação, que é o dia 6 de outubro, ele vai estar o que a gente chama de estacionário ou estacionado. E aonde ele está, lá na casa 3, ele vai estar pensando em como ele vai agir na hora em que ele começar a andar. Isso pode levar aí ainda um dia ou dois, e como ele é um planeta um pouco lento, eu imagino que isso só vai modificar alguma coisa ou começar a produzir algum efeito a partir do início da semana que vem. Então também, do ponto de vista desse regente do mapa, a gente também não pode ter grandes expectativas, né? Isso quer dizer que assuntos que estão envolvidos com economia, macroeconomia, política internacional, política entre países vizinhos e fronteiras e etc., tudo isso
vai ficar meio parado, né, esperando um pouco que alguém dê uma deixa, alguém dê uma dica para que a coisa possa começar a deslanchar. Portanto, de novo, mais uns dias de maturação para que as coisas possam pegar a partir do começo da semana que vem. Saturno, né, que é o mais sábio de todos, ele faz parte desse lindo triângulo de ar que está aí no centro do mapa. Esse triângulo, inclusive, está presente nas últimas semanas todas, né? Um triângulo de ar quer dizer um triângulo também de muita ponderação, de muito pensamento, de muita articulação, né? Mas o Saturno acusa, né, que esse é um momento em que pensa-se muito, fala-se muito, articula-se muito, negocia-se bastante, mas na verdade nada anda, né? E ele pergunta, né? Como que adianta a gente agir se a gente não sabe para onde está indo, não sabe para onde quer ir e não sabe que direção tomar, né? Então o que ele nos diz está faltando planejamento, gente. Nós precisamos sentar e planejar os nossos próximos passos, senão as coisas não vão andar, porque está todo mundo esperando que alguém faça alguma coisa, né? E esse eu acho que é a grande dúvida do momento. Fica todo mundo olhando para o lado para ver quem é que vai se mexer primeiro, né? E no fundo nada acontece. Então o Saturno acusa isso. Como ele é um cara de profundidade, ele inclusive está nos últimos dias dele de movimento retrógrado. Ele também vai começar a andar a partir do início da semana que vem. Então vocês vejam quantas coisas, até ali por segunda, terça-feira da semana que vem, não devem dar sinal de vida, tá? O Saturno volta a andar, na verdade, no dia 11. E não vamos nos esquecer que o dia em que ele começa a se mexer, na verdade, ele para se mexer. Então, o dia 11, que é uma segunda-feira, ele também vai estar estacionário. Portanto, só a partir da terça é que ele começa a promover algum movimento. Então, até segunda ordem, diz ele, as coisas vão continuar se mantendo como estão. Apesar da gente desejar ir para algum lugar, ainda não sabemos para onde é que, na verdade, iremos, né? Então, tudo isso está ainda em arrumação, ok? Mercúrio, nosso pequeno mensageiro, né? Planeta da comunicação, planeta do leve trás, planeta que faz com que as coisas caminhem, troquem, andem, etc., continua retrógrado. Portanto, ele continua nos dizendo que ele ainda está sob a tutela de Plutão, porque vocês lembram, ele está enroscado com Plutão, né? Então ele está em suspenso, porque enroscado com Plutão é melhor não falar muito, é melhor não agir muito, é melhor não entregar nada, enquanto a gente não consegue perceber muito bem para onde é que a coisa vai, né? Além disso, o mensageirinho está lá na boca da casa 12. A casa 12, não sei se vocês vão se lembrar, ela é a casa anterior ao ascendente e, portanto, anterior a qualquer coisa que vai nascer. Então, se ele está ali, ele não está pronto para nascer. Ele também está precisando de maturação, de um pouco mais de gestação, até que ele adquira o ponto de poder passar por essa linha e dizer: ô moçada, eu estou vivo, né? Isso também não vai ser antes nem da semana que vem. No caso dele, só mesmo a partir da lua cheia, tá? Então vocês vejam quantas pegadinhas a gente tem nesse início de ciclo, né? E o quanto a gente ainda precisa refletir, tá? Esse é o grande lance do momento, refletir, reflexão. A Vênus, vocês viram que bonitinha? Ela está ali no ascendente, em Escorpião, né? O que é, de certa maneira, um bom sinal? Sim, é um bom sinal. Mas acontece que ela está sem fazer qualquer conexão com ninguém, né? Então, ela não está conseguindo distribuir a energia dela para nada, né? Ela só está pairando ali no ascendente, dizendo que sim, ela vai entrar em ação, mas também não está agindo no momento. Ela está no finalzinho de Escorpião, ela vai mudar de signo no dia seguinte, no dia 7, ela entra no signo de Sagitário. Aí sim a gente começa a sentir uma coisa um pouco mais iluminada, acalorada, alegre, né? Esperançosa. Ela começa então a ampliar a nossa fé, e aí sim ela vai pouco a pouco
e principalmente no início da semana que vem, se aliar ao Saturno e se aliar ao Quirón nesse grande triângulo aí. Ela vai fazer um bico no triângulo, mas um bico muito positivo. E aí sim vai poder manifestar um pouco melhor a energia dela, que a gente sabe, azeita as relações, coloca um pouco mais de prazer na vida, faz com que os acordos sejam facilitados, imprime eventualmente um pouco mais de abundância, os recursos começam a aparecer um pouco mais. Então essa presença da Vênus no momento não está fazendo diferença nenhuma. Virá a fazer também nos próximos dias. Então, concluindo, né, é só no início da semana que vem que a gente vai ter vários elementos que começam a brotar, que começam a se mexer, que começam a caminhar. Cada um ali na sua praia vai começando a se posicionar para engatar aquela segunda que a gente falou ali pelo dia 12, 13 da semana que vem, coincidindo inclusive com o movimento da lua crescente, né? E aí a gente vai ver algumas coisas se modificarem e pegamos então no tranco aquela segunda que a gente tinha se referido no início do vídeo. Então, até lá, de qualquer modo, vamos observar que nós temos 3 grandes planetas que estão de prontidão e nos informam que assim que as coisas comecem a andar, eles se engajam na história e ajudam a apressar o passo. O primeiro deles é Urano, né? Que é aquele planeta revolucionário, é aquele planeta transgressor, super intuitivo, né? Que vai justamente gerar um grande movimento na lua crescente. Então a gente vai ver até, de certa maneira, essa inércia que vai andando e se arrastando até a crescente, dar uma virada e de repente começar a acontecer várias coisas que a gente até pode não estar esperando, podem ser inclusive imprevistas, porém positivas. Tá? Será que a gente está falando de uma outra agitação popular? Urano gosta muito de se envolver sempre nessas atividades, nessas agitações, né? E de botar um pouco de lenha na fogueira para que a coisa vire mais facilmente. Então, quem sabe estamos falando aí de mais uma movimentação ainda neste ciclo. O outro é o Netuno, que vejam, está ali na boquinha da casa 5, que é uma casa super expressiva. Ele também está em bom relacionamento com o ascendente em Escorpião, ele está em Peixes, né? Ele que é um planeta charmoso, talentoso, inspirado, muito humanitário, extremamente compassivo, compreensivo, né? E criativo. Então ele poderá engrossar qualquer caldo que seja na direção de atividades humanas, atividades artísticas, culturais, atividades que também, enfim, sejam em prol ou da democracia, ou da justiça, ou da saúde, ou dos direitos humanos, né? Então, qualquer iniciativa nessa direção, ele promete engrossar o caldo, porque ele está em excelente aspecto com o mapa como um todo, né? Ele está regendo essa casa onde ele está, que é uma casa, inclusive, de expressão cultural, artística, popular e etc. E ele também está fazendo parte do segundo quadrante, portanto, da segunda semana, né? Então, o último a se colocar à disposição é Júpiter. Ele está regendo a casa 2, que é a casa, enfim, dos recursos, das finanças, da economia, e justamente o fato dele ser o grande benéfico vai fazer com que, de alguma maneira, essa abundância aconteça um pouco mais durante esse ciclo. Então, temos aí esses 3 planetas, enfim, bastante significativos, que regem grandes coisas e coisas todas, enfim, muito positivas, disponíveis para nós. Assim que as coisas começarem a andar, eles se engajam no movimento e ampliam as tendências positivas, certo? Bom, e por último, a gente não pode deixar de registrar o Quirón, né, gente? O Quirón, ele vem há semanas aliado a Saturno e àquele triângulo de ar, né? Então, ele vem, na verdade, apontando melhores tendências nas taxas, enfim, relacionadas à pandemia, relacionadas à Covid,
tudo vem caindo semana a semana, paulatinamente, os sinais são positivos, a estabilização está a caminho, estamos nos dirigindo rumo a ela, a vacinação se ampliando e agora já, né, a gente, digamos, numa reta meio final dessa vacinação, e isso é uma outra excelente notícia para a gente, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar nos mantendo numa disciplina ainda um pouco rígida, né? Pelo bem-estar e pela saúde de todos. Então, gente, eu desejo a todos um bom início de ciclo, sem nenhuma pressa, né? Com bastante paciência e tolerância, né? Mas sabendo que ao longo das próximas semanas as coisas vão se modificar e provavelmente ainda teremos nesse ciclo boas notícias, bons resultados e mudanças significativas, ok? Então, um grande abraço para todos. Não se esqueçam de entrar no site para lerem as tendências do seu signo solar e do seu signo ascendente e também, quem quiser, acompanhar os próximos passos aí dos planetas, principalmente no início da semana que vem, ok? Então, até a próxima e um grande abraço para todos. Tchau! E tem mais, a verdade vem com o tempo, não apresso sem